Bom dia, pessoal, ou boa tarde, depende da hora que você está me assistindo. Aqui quem fala é a professora Ana Paula, de volta com matemática, né, com vocês. Sejam todos bem-vindos, de volta das férias, né, férias entre aspas, mas mesmo assim eu espero que vocês tenham aproveitado o tempo para descansar, para dormir, para comer bastante, como eu fiz, porque eu comi bastante, né? Espero que vocês tenham aproveitado pelo menos a companhia das pessoas que vivem com você, né? Espero também que estejam todos se cuidando, que as famílias de vocês também estejam bem, né? Que todos estejam bem. A aula de hoje, gente, é revisão, né? Já que acabamos de voltar, então vamos fazer uma revisão. A revisão de hoje é sobre potências e raízes. Sei que já terminamos esse conteúdo, que já estamos em outro capítulo, mas vamos revisar um pouquinho, porque logo mais vocês vão ter uma atividade com este assunto também, né, para fazer. Então, potências. Só mudar aqui a cor do meu lápis. Isso. Potência, o primeiro que é potência, nós escrevemos dessa forma, em que esse é a base, esse é o expoente, nós lemos b elevado a n. E uma potência nada mais é que um produto de B vezes B vezes B vezes B. A quantidade de vezes que fazemos B vezes V vezes B, quem diz é N. Então, por exemplo, se eu tenho 2 elevado a 3, nós fazemos 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Aí, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Da mesma forma, se eu tiver um sinal negativo. No caso, fazemos menos 3, a base é menos 3 e repetimos essa base 3 vezes, porque o expoente é 3. Então, fazemos 3 vezes. Aí, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27. Menos com menos é mais com menos, menos. Da mesma forma, se tivermos uma fração, a base é 2 terços, o expoente é 2, significa que nós vamos repetir a base duas vezes. Então, repetimos a base duas vezes e multiplicamos. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Alguns truques ajudam a gente a calcular isso de forma rápida, né? Algumas coisas nós temos que lembrar, que se esse expoente for par, o o resultado da potência sempre será positivo. Agora, se esse expoente ele for ímpar, aí o sinal prevalece o sinal da base. Ó. Se a base for positiva, tá aqui, um exemplo com expoentes ímpares. Se a base for positivo, continua positivo o resultado. Mas se aqui for negativo, aí prevalece o sinal negativo. Porque é importante lembrar disso, para que nós não tenhamos que fazer sempre jogo de sinal. Menos com menos, aí mais com menos. Então, por exemplo, se eu faço aqui, ó, se eu colocar aqui para vocês menos 1 elevado a 2019 e menos 1 elevado a 2020. Aí, quanto é que dá? Eu tenho que fazer o seguinte, ó. 1, nós sabemos que se eu faço 0 elevado a qualquer número, dá 0. Ou então, qualquer número elevado a 0 é 1. E 1 elevado a qualquer número dá ele mesmo, né? São as características que nós temos quando temos 0 e 1 aí na jogada. Então, 1 elevado a qualquer coisa, eu sei que vai dar 1. Sabemos que vai dar 1. Agora, veja o sinal. Se você não lembrar desse detalhe, teria que fazer menos com menos, aí mais com menos. 2019 vezes, e aqui você teria que fazer esse joguinho de sinal 2020 vezes. Então, só você lembrar. Se for ímpar, o sinal aqui continua. E se for par, é sempre positivo. Então, veja, 2020 é par. Então, isso aqui eu sei que vai dar positivo. 2019 é ímpar. Então, isso aqui vai dar negativo. E quais são as propriedades? Vamos relembrar, temos 5. Nós temos o seguinte, se as bases forem iguais, nós mantemos a base e somamos os expoentes. Por exemplo, 2 elevado a 3 vezes 2 ao quadrado. Bases iguais, mantém a base, soma os
expoentes. 3 mais 2, 5. Poderia ter mais. Se eu tivesse, por exemplo, 2 ao quadrado, vezes 2 elevado a 3, vezes 2 elevado a 4. Bases iguais? Mantém a base, somos expoentes. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. Se ao invés de uma multiplicação, a gente tiver uma divisão, então, em vez de somar os expoentes, a gente vai subtrair. Por exemplo, se nós tivermos 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3. Então, eu mantenho a base, subtraio os expoentes. 5 menos 3, 2. Então, é uma boa maneira de simplificar. Por exemplo, se eu tivesse fazer 3 elevado a 6 dividido por 3 ao cubo. Fazer 3 elevado a 6 dá muito trabalho. 3 elevado a 3 não dá tanto trabalho, mas você ia ter que pegar esse número bem grande e dividir por 27 depois. Se você lembrar da propriedade, você vai simplificar, deixar isso bem mais fácil. Então, você mantém a base, subtrai os expoentes. Ó, 6 menos 3. Aí 6 menos 3 dá 3, ó, já dá uma potência menor. E 3 elevado a 3 dá 27. A próxima é se nós tivermos uma potência, por exemplo, aparece lá parênteses, colchetes, chaves e várias potências, uma dentro da outra. Se você fosse resolver normalmente, você ia começar com parênteses, resolver a potência do parênteses, depois do colchete, depois a chave e assim por diante. Nessa propriedade aqui, me diz que eu posso simplesmente repetir a base e multiplicar os expoentes. Por exemplo, quanto é que seria 2 ao cubo elevado ao quadrado? Se eu fosse resolver sem saber a propriedade, eu resolveria uma potência de cada vez. 2 ao cubo é 8, depois 8 ao quadrado é 64. Mas se eu quiser simplificar isso aqui e transformar numa potência só, eu simplesmente colocaria o 2 aqui, manter a base e ia multiplicar os expoentes. Aí 3 vezes 2, 6. E 2 elevado a 6 é 64. Essas são as propriedades para bases iguais. Se você tiver bases diferentes, A vezes B elevado a N, você tem que ver que esse expoente é tanto para A como para B, porque os dois estão entre parênteses. Então, o expoente N, ele é para o A e é para o B também. Da mesma forma, um quociente. Esse expoente vai para o A e vai para o B também. Por exemplo, se eu tenho 2 vezes 3 elevado ao quadrado, eu tenho que elevar o 2 ao quadrado e elevar o 3 ao quadrado também. 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 4 vezes 9, 36. Se fosse um quociente, por exemplo, 3 sobre 2 elevado a 3. Em vez de você ficar repetindo, colocar 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2, 3 vezes, você pode simplesmente lembrar que você tem que elevar o de cima e tem que elevar o de baixo também. Aí, elevar o de baixo e de cima ao mesmo expoente. Então, 3 ao cubo dá 27 e 2 ao cubo dá 8. Então, 3 sobre 2 ao cubo dá 27 sobre 8. O outro tema que nos importa é notação científica. O que é notação científica? É uma aplicação da potência. Ela é útil quando nós queremos escrever números grandes ou números muito grandes ou números muito pequenos de uma forma mais compacta. Por exemplo, eu tenho esse número aqui, ó, que é 256 milhões. Como escrever ele de uma forma compacta? Você tem que pensar o seguinte, ó, 256 milhões é o mesmo de nós termos 2,56 vezes, olha só quantos zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7, 8. Então, veja a dimensão desse número. Então, eu posso usar a potência para escrever ele de uma forma menor. Nós sabemos que números que são de base 10, é só eu contar quantos zeros tem. Então, eu posso transformar isso numa potência de base 10. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu escrevo 10 elevado a 8. Então, essa é a escrita científica para escrever números ou muito grandes ou muito pequenos. Por exemplo, 1 grão de poeira. Tem essa massa aqui, ó. Zero vírgula 0,000007 quilogramas. Vocês concordam que ler uma potência a 2,56 vezes 10 elevado a 8 é bem mais prático do que ler 0,00007? Ou então ler um número extremamente grande. Então, tem como transformar isso aqui numa potência. É só você levar a vírgula. Você perceba que sempre aparece uma vírgula. Você vai levar essa vírgula até ficar um número apenas antes dela. Olha só. Um número apenas. Todo o restante tem que ficar depois. Por exemplo, aqui tinha 256. Eu podia ter colocado a vírgula depois do 6 ou depois do 5, poderia, mas a notação científica tem como regra deixar apenas um número antes da vírgula. Então, se eu trouxe a vírgula daqui até chegar no 2, quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu andei 8. Então, eu poderia simplesmente ter colocado a vírgula aqui direto, 2,56, vezes 10, e aqui em cima colocar o número de casas que eu andei. Então, perceba, quando o número é de alta grandeza, quando os números são grandes, essa potência ela fica positiva. Agora, quando o número é decimal, vamos lá, vou arrastar a vírgula até chegar no primeiro número. O primeiro é o 7. Então, vai ficar só o 7. Boto aqui, vezes 10. Não precisa, por exemplo, colocar 7,0. Basta só botar o 7. Vezes 10. Como é um número decimal, boto menos. E aqui eu vejo quantas casas eu andei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andei 7 casas com a vírgula. Então, é mais rápido ler 7 vezes 10 elevado a menos 7 do que ler 0,0000007. Então, essa é uma aplicação de potência. Aplicando aqui, gente, as propriedades. Vamos praticar um pouco, ó. O intuito aqui é só transformar numa única potência, certo? Então, veja só. Aqui, as bases são iguais, então mantemos a base e somamos expoentes. 5 mais 4, 9. A B, temos uma potência aqui dentro tá vendo? Com o parênteses e outra aqui fora. É potência da potência. Então, nós fazemos o quê? Vamos manter a base e multiplicar os expoentes. Os expoentes são 3 e 3. 3 vezes 3, 9. Aqui, não temos muito o que fazer porque são bases diferentes. Só tem uma propriedade que fala sobre bases diferentes, que ou a gente pode juntar todo mundo ou separar todo mundo. Aqui está separado, então eu vou juntar. 7 sobre 9, fazendo bom uso do parênteses e colocando aqui o expoente aqui fora. Aqui, novamente, bases iguais, ó. Então, mantém a base. É uma divisão, então subtraímos os expoentes. 4 menos 3, 1. Temos bases iguais. Bases iguais. Vamos manter a base, então. E temos multiplicações. Então, é só somar os expoentes, ó. 14 mais 2 mais 9 vai dar 25. Temos que radiciação é a operação inversa da potência, né? Também já estudamos, o intuito aqui é só revisar. Se a raiz desse número é igual a b, significa que b elevado a n é igual a a. Por exemplo, se eu tenho a raiz cúbica, se lê cúbica porque tem um 3 aqui,
Por que que a raiz cúbica de 8 é igual a 2? Porque 2 ao cubo é igual a 8. 2 elevado ao cubo é igual a 8. Por que que a raiz quarta de 81 é igual a 3? Porque 3 à quarta é igual a 81. Então, para resolver raízes, nós precisamos lembrar bem de potência. Saber bem potência. Aqui é a operação inversa porque nós não estamos resolvendo uma potência. É inverso da potência porque eu conheço o expoente, eu conheço o n porque ele vai aparecer aqui, conheço o resultado dessa potência que é o a que fica aqui dentro e estou procurando pelo fator da potência. Então, procurar por esse fator é extrair a raiz desse número aqui. Então, aqui é o índice, aqui é o radicando, o sinal, né, esse é o símbolo da raiz, e essa aqui é a raiz, é o fator dessa potência aqui. Então, 2 elevado a 3 dá 8, e 3 elevado a 4 dá 81. Lembrem-se que saber os quadrados perfeitos e os cubos perfeitos ajudam muito nos cálculos. O que é um quadrado perfeito? É todo número que pode ser escrito como alguma potência ao quadrado ou é um número que possui raiz quadrada exata. Então, veja, eu calculei todos os quadrados perfeitos considerando as potências de 1 até 10. Eu fiz 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, até 10 ao quadrado. Então, veja que esses números que estão em negrito aqui destacado, eles são os quadrados perfeitos, porque eles podem ser escritos como alguma potência ao quadrado. Então, veja só, se 7 ao quadrado é 49, então a raiz quadrada de 49 é 7. Se 8 ao quadrado é 64, então a raiz quadrada de 64 é 8. O mesmo funciona para os cubos perfeitos. Aí calculei também os 10 primeiros cubos perfeitos. São aqueles que possuem raiz cúbica exata. Então, veja, se 3 ao cubo é 27, então a raiz cúbica de 27 é o 3. Então, o 3 é a raiz extraída, né, de 27, a raiz cúbica. Se aqui fosse um 4, a gente leria a raiz quarta, se fosse um 5, raiz quinta e por aí vai. Por que que a raiz quarta da 81 é 3? Porque 3 a quarta dá 81. Por que que a raiz quinta de 1024 é 4? Porque 4 elevado a 5 dá 1024. Quais são as propriedades da potência? Que nós já estudamos, vamos revisar. As propriedades são essas aqui. Que, por exemplo, a raiz de 1, a raiz quadrada, quarta, quinta, não importa. A raiz de 1 é sempre 1. A potência, essa aqui é a primeira, certo? Eu considero como a primeira é essa. Essa é a primeira propriedade. Essa aqui é a segunda, que é aquela que eu ensinei a vocês como transformar a raiz numa potência. Por exemplo, se eu tiver 2 elevado a 2 terços e quero transformar isso numa raiz. Colocamos a raiz, colocamos a base, aí quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra, e vice-versa, se eu quero fazer o contrário, né? Transformar a raiz numa potência. Então, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Essa que eu considero a terceira propriedade, porque depende da segunda, ó. Se você tiver... Por que que a raiz quadrada de 4 ao quadrado fica só o 4? Porque veja só, quem está na sombra vai para o sol. Quando não tem nada que nós sabemos que é um 2, aí quem está no sol vai para a sombra. Aí 2 sobre 2 dá 1 e 4 elevado a 1 dá 4. Então, eu não preciso fazer isso aqui sempre. Essa propriedade nos diz que quando o índice da raiz estiver igual ao da potência, é só eu cortar aqui, ó, e vai ficar só o 4. Essa aqui é a quarta propriedade, que é a do quociente. Por exemplo, vamos dizer que eu queira a raiz quadrada de 4 sobre 9. Essa propriedade me diz que é só fazer uma de cada vez, ó. Eu tiro a raiz da de cima e tiro a raiz da de baixo. Qual é a raiz de 4?
2. Qual é a raiz de 4? De 9? 3. Da mesma forma, na quinta propriedade, eu posso fazer isso com multiplicação. Se eu quisesse calcular, por exemplo, a raiz de 900, eu posso pensar o seguinte: 900 é 9 vezes 100. Essa propriedade me diz que eu posso calcular uma por uma. Faço a raiz de 9 e a raiz de 100, ó, separado. É só um exemplo, certo? Tem muitas outras situações práticas que essas propriedades são úteis. Aí a raiz quadrada de 9 é 3, a raiz quadrada de 100 é 10 e 3 vezes 10 é 30. Então a raiz de 900 é 30. Certo? Se ficou alguma dúvida, vocês podem me procurar depois, eu estou à disposição. Também vamos fazer exercício, certo? Lembre de outro detalhe: raiz é dentro da raiz, certo? Você tem uma raiz. Dentro da raiz, se aqui for par, aqui dentro só pode ter número positivo, certo? Nós temos a raiz enésima aqui. A raiz enésima de A. Se essa aqui for par, aqui dentro só pode ter número positivo. Não existe, por exemplo, raiz quadrada do número negativo, raiz quarta, raiz oitava. Agora, se ele for ímpar, aí aqui dentro tanto pode ser negativo como pode ser positivo, certo? Calcule as raízes quadradas a seguir por meio de fatoração em números primos. Sempre tente fazer algum método que não precise fatorar, certo? Por exemplo, 8.100 pode virar 81 vezes 100. Porque, ó, tem dois zeros aqui. Então, eu sei que é 81 vezes 100. Aí, perceba. Pela propriedade, eu faço a raiz de cada uma aqui. A raiz de 81 é 9. A raiz de 100 é 10. E 9 vezes 10 é 90. Então, a raiz de 8.100 é 90. Então, eu posso sempre fazer esse truque para não precisar fatorar. Então, aqui dá para fazer esse truque também. A raiz de 121. Se você for fatorar, ó, 121 não dá, só dá para dividir por 11, que dá 11. Aí 11 dividido por 11 dá 1. Aí perceba que aqui dentro, 11 vezes 11 é 11 ao quadrado. Pela propriedade desse 2 e esse 2 vai embora, vai ficar só 11. Aí a raiz de 121 é 11. Esse aqui, se você for fatorar, só dá por 13, que dá 13, que só dá por 13, que dá 1. Mesmo esquema que aí a raiz quadrada desse número é 13. Ou um outro truque que eu já ensinei a vocês, que se vocês tiverem números com 3 algarismos, vocês podem fazer esse truque aqui, ó. A raiz desse é 1, tira a raiz do primeiro e a raiz do último. A raiz de 1 é 1, a raiz de 1 dá 11, beleza. Aí aqui no cantinho você testa se 11 ao quadrado dá 121. Se der, confere, essa é a raiz quadrada. Perceba nesse outro aqui, ó. Se você tirar a raiz do primeiro dá 1, se você tirar a raiz do último dá 3. E a raiz de 169 justamente deu quanto? 13. Outro que também dá certo esse truque, ó, 144. Se você tirar a raiz de 1, é 1, a raiz do primeiro e do último. A raiz do primeiro é 1, a raiz de 4 é 2. Então, a raiz de 144 é 12. Esse truque só dá para usar se for números com 3 algarismos e o primeiro e o último tiver raiz quadrada. E ainda assim, é sempre bom você conferir se deu certo. 225 não dá para aplicar nenhum dos dois truques que eu acabei de ensinar. Então, você vai ter que fatorar. Vamos lá, não dá por 2. Por 3 você tem que conferir. Se você fizer 2 mais 2 mais 5 dá 9. 9 dá por 3, então 225 dá por 3 também. Então, se você dividir por 3, vai dar 75. Por 3 de novo dá 25. Aí divide por 5 que dá 5. Divide por 5 que dá 1. Agrupando, vamos lá.
3 vezes 3 é 3 ao quadrado. 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Aplique as propriedades. Pelas propriedades, você pode simplesmente separar aqui, ó. Ou separa ou junta, veja só. Posso juntar o 3 vezes 5, juntar, já que está igual, é 2 e 2, e botar o 2 aqui fora. Aí, veja só, 3 vezes 5 é 15, vai ficar 15 ao quadrado. Aquela propriedade a outra, se aqui tiver igual, aqui é um 2 e aqui é um 2, corta, fica só 15. Então, a raiz de 225 é 15. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. Na próxima aula nós vamos fazer mais exercícios para fixar um pouco mais, para relembrar um pouco mais, certo? Saudades de todos, né? Sempre estejam alertas, se cuidem, fiquem em casa, não deixem o vovô e a vovó sair, colaborem com os pais de vocês, certo? Qualquer coisa estou aqui, né? Estamos aqui, todos do Colégio Intensivo, estamos juntos, né, com vocês